Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade no curso PFSense Core com a aula 14, falando sobre as funcionalidades alias e schedules no PFSense. Antes de dar início no conteúdo do vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre o treinamento prático de PFSense que a Network Pro vai oferecer na segunda quinzena de agosto. Se você tem interesse em participar, manda um e-mail para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. A Network Pro ainda está formando o quórum mínimo da turma. Assim que formar o quórum mínimo, a gente vai mandar as informações para todos aqueles que estão na lista de espera com as informações do curso. Vai ser um curso totalmente prático, onde a gente vai sair do zero até chegar ao final do curso com uma rede completamente monitorada, documentada e funcional. Então, se você quer participar, manda um e-mail para a gente saber desse interesse. Assim que fechar o quórum, a gente manda as informações para vocês. Dando continuidade no vídeo de hoje, vou falar sobre alias e schedule, apenas para contextualizar. O alias ele tem a ideia de simplificar as regras de firewall com agregação de itens. Então você vai pegar vários IPs, várias redes, vários FQDNs, vai agregar tudo isso dentro de um alias e vai fazer referência na regra de firewall para o alias. E os schedules é a capacidade de você criar um timer para a regra de firewall. Imagina que você tem uma regra de firewall na WAN que está permitindo o acesso dos seus clientes ao OpenVPN. E você não tem a necessidade de deixar essa regra habilitada de madrugada. Então você pode criar um schedule ou agenda, se o seu PFSense estiver em português, e colocar nessa regra de firewall, falando que você quer que ela fique ativa apenas das 7 da manhã às 20 horas. Você consegue fazer esse objetivo usando os schedules. E a gente vai fazer isso no decorrer do vídeo de hoje. Então, o primeiro tema é alias. Eu vou falar sobre os tipos de alias que nós temos no PFSense. Esse é um conteúdo já batido para quem trabalha com alias, mas pensando no legado que a gente quer deixar com esse conteúdo, é importante falar, principalmente para aqueles que têm menos experiência com a administração de firewalls PFSense. Aqui na área de alias eu tenho a capacidade de adicionar de forma simples. Eu vou adicionar, vou colocar um nome, então vou colocar IPs teste. Você pode colocar qualquer nome. Vou colocar uma descrição. A descrição é sempre muito importante que você coloque uma descrição que realmente descreva qual é a finalidade deste alias ou de uma regra de firewall ou qualquer outro item de configuração no PFSense que permita que você coloque uma descrição. É uma ótima prática que você deve colocar sempre descrição. E aqui eu tenho os tipos. Eu posso criar um alias de host, então eu posso falar que eu quero criar o alias contendo o IP 192.168.1.10 a 20, por exemplo. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer alias de network, eu posso falar que eu quero colocar as redes 192.168.1.0, 2.0 e 3.0. Posso fazer isso também. Posso fazer os alias de porta. Por exemplo, eu quero liberar só o acesso web simples. Eu posso fazer um ALIA, acesso web, colocando a porta 80.443 e a porta 53. E aí eu vou permitir só acesso web, um acesso simples e não permito mais acesso a outras portas. A gente vai fazer alguns exercícios desses no decorrer do vídeo de hoje. E eu tenho os alias URL. O que é um alias URL? É a capacidade do alias de conseguir IPs que estão sendo disponibilizados em uma URL. A gente tem o alias URL simples, que vai pegar os IPs que estão em uma URL e vai importar dentro do alias, e nós temos o URL table, que é um pouco mais avançado, que ele vai conseguir fazer busca de alias aí com mais itens do que o alias normal. O URL alias você consegue colocar até 3.000 itens, 3.000 IPs, 3.000 redes. E no URL Table você consegue colocar listas mais largas dentro dessa URL Table. E a gente vai ver tudo isso no decorrer do vídeo de hoje. Vou fazer primeiro o de host, vou fazer um alias de cada um para que vocês possam ver. Então eu vou fazer aqui melhor, eu vou criar um alias já com o nome que eu vou fazer referência nas regras de Firewall, porque o ideal é criar o alias, mostrar os tipos e depois mostrar isso de forma prática a aplicação. Vou colocar aqui IPs liberados. O nome do alias você pode usar letra maiúscula, minúscula, número e o underline. Você não consegue usar, por exemplo, um caractere especial. O PFSense não vai deixar você salvar. Tá? Vou colocar aqui na descrição que é IP liberados. Lembra-se que descrição é sempre importante caprichar. E vou colocar aqui que eu quero liberar nesse alias, quero adicionar nesse alias, porque eu ainda não fiz liberação, só estou adicionando os IPs nesse alias e vou fazer referência depois na regra de firewall.
colocar aqui 192.168.110 e eu posso fazer dessa forma aqui. Ao invés de adicionar um por um, eu poderia adicionar um por um. Poderia vir aqui e colocar o 192.168.111, mas eu posso fazer dessa maneira aqui. Eu posso colocar já o range de IPs que eu quero colocar, aquela faixa que eu quero colocar. Não quero liberar a rede inteira, então eu posso colocar aqui dessa forma e o PFSense já vai entender e já vai adicionar para mim. Então eu vou colocar aqui IPs liberados. Vou salvar. No momento que eu salvar, o PFSense ele já entendeu que é uma faixa de IP. Eu vou, antes de aplicar e efetivar esse alias, eu vou mostrar para vocês e aí ele já entendeu que era uma faixa e já colocou. Lembra-se que toda alteração que você fizer em alias e regras de firewall, ela só é efetivada no PFSense depois que você aplica essas alterações. Agora sim, eu já tenho um alias de IP. Agora eu vou adicionar um segundo alias que é o alias de rede. Então, eu vou colocar aqui redes internas, que são as redes da topologia que eu mostrei na aula passada, que nada mais é do que essa topologia aqui. Eu tenho três redes internas, que são as redes 192.168.1.0, 2.0 e 3.0. Então, eu vou criar um alias de rede colocando essas redes. Vou colocar aqui redes internas e vou colocar aqui na descrição redes internas também. Vou colocar essas três redes, isso vai facilitar bastante o entendimento. Eu acho que mostrando o alias e colocando uma aplicação prática vai ajudar bastante aqueles que têm menos experiência a entender. Vou adicionar aqui embaixo, só vou alterar aqui a terceira casa colocando o 2 e o 3, que são as minhas redes internas. Então, vou colocar aqui LAN, vou colocar aqui que essas redes são barra 24. Eu poderia trabalhar com VLSM aqui, não é objeto do vídeo de hoje, mas eu vou colocar o barra 24, que é o padrão aí que todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer minimamente para poder trabalhar com Firewall. Vou aplicar essas alterações e aqui eu já tenho dois alias. Tenho um alias de host, tenho um alias de rede. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, URLs bloqueadas. Eu posso colocar aqui, na realidade, não é uma URL, é um FQDN. O FQDN é o Fully Qualified Domain Name. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero bloquear o Facebook. Vou colocar aqui que o Facebook, eu vou bloquear o www do Facebook. E a gente vai fazer alguns testes. Obviamente que esse tipo de alias ele não é tão efetivo porque você teria que se preocupar também com subdomínios. Mas eu vou fazer só a título de demonstração, Facebook, para a gente entender que a gente pode colocar um FQDN dentro de um alias e pode trabalhar dessa maneira dentro do firewall também. Vou salvar e aqui eu já tenho um alias de IP, um alias de rede e um alias de FQDN. Agora eu vou adicionar um alias de porta. A gente precisa basicamente para permitir o acesso web de três portas. Eu preciso da porta 80, que é a porta HTTP, preciso da porta 443, que é a porta HTTPS, e preciso da porta 53, que é a porta de DNS. Afinal, eu preciso resolver os nomes antes de acessar o site. Uma maneira simples de você ver as portas que estão disponíveis e o nome delas e a funcionalidade delas é você dar um cat no etc/services e dar um pipe more e aí você vai conseguir ver as portas e o que ela atende, tá? Isso diferencia um pouco, tem algumas descrições que são um pouco diferentes quando você está no Linux, quando você está no Mac, mas tanto Mac, Windows e Linux tem esse arquivo service com as portas, então se você tem dúvida o que roda na porta 68DP, é boot PC. Então você tem aqui como checar no seu próprio computador, você não precisa nem checar na internet o que a porta 25, a porta 110 faz. Você pode vir aqui dar um card services e você pode até incrementar isso daqui, de repente você não quer listar todas. Aí você pode usar o grep e procurar, por exemplo, pela porta 110. Então a porta 110 é POP3, é serviço de e-mail. Você consegue fazer esse filtro na sua própria máquina e saber o que cada porta faz. Vou aplicar as alterações. Aqui a gente não está vendo o alias de porta, ele fica aqui em ports, no tipo, ele separa o tipo, e se você quiser ver todos, independente se ele é alias de porta ou de IP, você vem em all, e aí o PFSense mostra para você todos os alias que você tem. Então esses são os alias mais simples. Você tem a capacidade também de fazer um import.
Então imagina que você tem um TXT como esse que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí você já tem todos os seus hosts e as descrições. Você pode vir aqui e importar, fazer um book import, importar por lote. Então vou colocar aqui o nome desse alias de alias book e vou salvar todos. E aí ele faz isso para você já de maneira automática. Você pode ter uma lista aí com 200, 300 e aí ele coloca para você, você não precisaria colocar aqui de um a um. E se você tiver, por exemplo, aqui é o 12, depois seria o 20, depois seria o 35, então você poderia fazer uma lista e importar dessa maneira também, é uma possibilidade. Então agora a gente já viu os alias mais simples, que são os alias mais comuns que o pessoal usa. Agora a gente vai para os alias URL. O alias URL não é que ele vai baixar uma URL dentro do alias. Quer dizer que ele vai se conectar a uma URL para baixar uma lista de IPs. Aqui eu tenho duas URLs. Eu tenho uma URL do Telegram, onde o Telegram disponibiliza todos os blocos de IPs, onde ele disponibiliza a aplicação dele. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou fazer um alias Telegram. Vou colocar aqui também na descrição Telegram IPs. E esse daqui tem dois tipos de URL alias. Você tem o URL IPs simples, ou seja, esse URL IPs, eu vou usar o IPs porque fica mais fácil, porque eu já tenho listas prontas na internet. Eu não procurei listas de porta, mas seria a mesma coisa, tá? Só que em vez de IPs e ranges de IPs, o URL ports e o URL table ports ia baixar a lista de porta. O URL IPs simples, ele vai pegar, ele vai se conectar nessa URL e vai baixar essa lista de IP para dentro desse alias. Vou salvar. Nesse momento a gente já vai conseguir ver que vou voltar aqui nas URLs, vou aplicar para efetivar essa alteração, no caso essa criação de alias, e você vê que o PFSense se conectou nessa URL que a gente passou e baixou para dentro desse alias essas redes aqui, que são as redes que o Telegram usa para oferecer o seu serviço de mensageria. Esse é o primeiro tipo de alias URL. O segundo tipo de alias URL é o alias URL Table. Então eu vou usar uma outra URL, que é a URL da Spanhouse. Spanhouse é uma blacklist que categoriza, coloca dentro dessa blacklist IPs de servidores de spam. Então a Spanhouse deve ter algum web crawler ou algum outro serviço que procura na internet esses IPs e recebe denúncia e coloca esses IPs dentro dessa blacklist. Então a gente vai usar essa blacklist também aqui para poder fazer alguns testes. Eu vou colocar o nome desse alias como Spanhouse e vou colocar esse tipo de alias como URL Table. O URL Table ele é um pouco diferente do URL. O URL ele é um alias que vai pegar os IPs que estão naquela URL e vai importar dentro desse alias. O URL Table ele já faz diferente, ele já é um tipo de URL persistent table ou também um alias baseado em arquivo. Então é como se ele colocasse os IPs que estão dentro dessa URL dentro de um arquivo e fizesse referência a esse arquivo no alias. Eu vou mostrar para vocês isso agora que eu vou criar, vai ficar mais fácil para que eu possa exemplificar o que eu estou falando. Spanhouse IPs e vou salvar. À medida que eu salvar, veja que o comportamento do alias URL table é diferente do alias URL. O alias URL ele importou os ranges de IP para dentro do alias, já o alias URL table não importou. Por quê? Porque ele é uma tabela persistente. Para você ver se o PFSense conseguiu baixar os IPs que estão nessa URL, você tem que vir em diagnóstico, tables, e aí você vai selecionar aqui a table Spanhouse, que foi a table que eu criei. E aqui o PFSense mostra que ele conseguiu baixar nessa URL table 1047 registros. Então essa é a diferença. E outra diferença também que vale salientar é que você tem aqui na URL table a capacidade de definir a frequência com que esse URL table alias é atualizado.
Depois do barras aqui é o número de dias. Então eu quero que daqui 10 dias esse alias seja atualizado. Então se o pessoal da Spam House tirar algum IP ou adicionar, fizer alguma alteração nessa lista, daqui 10 dias o PevSense vai consultar de novo e essa lista vai estar atualizada aqui no PevSense. Então é uma maneira de trabalhar com os alias no PevSense. Eu sei que é um conteúdo já batido e acaba que é um pouco extenso, mas é importante falar para vocês entenderem as diferenças entre os alias. Para que eu possa ver todos os alias, eu venho aqui em All. Então aqui eu vou conseguir ver o alias de porta, o alias de host, FQDN e os URL alias. Esse é o primeiro tema do vídeo de hoje. O próximo tema, e eu vou deixar para fazer referência nas regras de Firewall junto, tanto o tema alias como o tema schedule. Agora que a gente já falou de alias, eu vou falar sobre o tema schedule ou agenda. Se você tiver com o PFC português, você vai ver a agenda. Eu vou clicar aqui em Add e vou colocar assim que eu quero criar um schedule name ou o nome de agenda como OpenVPN. Vou colocar OpenVPN Timer. Eu posso falar que eu quero colocar julho de 2021, que eu quero colocar o dia 6, 7, 8, 9 e 10. E depois eu vou querer colocar também o dia 20, 21, 22, 23, 24. E aí eu posso falar, por exemplo, eu quero colocar que esse timer ele opere das 7 da manhã às 20 horas. Vou colocar aqui 20 horas posso colocar um tempo de descrição e vou adicionar. Quando eu adiciono, veja que ele colocou aqui o tempo, tá? E vou salvar para a gente ver como é que fica. Veja que ele tem dois ranges de tempo no mesmo schedule, na mesma agenda, tá? Então essa é uma forma de fazer. A outra forma de fazer, vamos imaginar que eu quero selecionar para sempre. Então eu vou deletar essa agenda que ele colocou aqui, julho de 6 a 10 e julho de 20 a 24, eu vou deletar. Então, estou clicando aqui no Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Eu selecionei o mês inteiro. A pessoa fala, não, mas eu quero selecionar todos os meses. Se você selecionar dessa forma, o PFSense já vai entender que ele vai sempre usar todos os meses. É dessa forma que você vai configurar o PFSense para que ele use essa agenda, esse horário para todos os meses. E aqui eu vou colocar o mesmo horário que eu tinha colocado, das 7 às 20 horas. Aí vamos colocar de novo aqui e vou adicionar. E agora eu vou salvar. Quando eu salvo, veja que ele já não faz mais referência a July ou julho, e agora ele já faz referência Monday, Sunday, ou seja, segunda a domingo, das 7 às 20. Então, essa é a maneira que você tem de criar o schedule. Você cria uma agenda. E agora eu vou para as regras de Firewall para mostrar na regra de Firewall como que isso funciona de forma prática. Vou mostrar tanto o alias como os schedules ou agendas. Aqui na regra de Firewall a gente já viu ordem de processamento, já entende por que essas regras estão aqui na LAN, que são regras padrão do PFSense. Vamos imaginar o seguinte, a gente tem que deixar as regras de Firewall fazer um refinamento disso, né? Não vou deixar a regra de Firewall permitindo qualquer dispositivo dentro da minha rede LAN se comunicar em qualquer protocolo, em qualquer porta. Eu tenho que começar a filtrar isso. Obviamente que esses alias que eu criei é mais para exemplificar os tipos de alias que eu tenho. No dia a dia você tem que criar uma estratégia. Segurança da informação de forma geral é uma estratégia. Você é um jogo de xadrez. Você sempre está um passo atrás, entenda isso, porque o inimigo ele vai ter uma coisa que você não tem, que é tempo. Ele tem tempo para estudar, para uma série de coisas. Então, crie sempre uma boa estratégia. Um firewall bem montado vai te ajudar bastante a mitigar muito problema, a evitar muito problema de segurança para você e para os usuários da sua rede, pode ter certeza. Eu vou desabilitar essas regras, tanto a IPv4 quanto a IPv6. Vou desabilitar as duas e vou efetivar a mudança. E agora eu vou começar a criar algumas regras e vou começar a vincular elas aqui na rede LAN. A primeira regra que eu vou criar, ao invés de criar uma regra do zero, eu vou copiar. Para copiar
ou criar uma regra com base nessa regra que está existente, eu vou clicar na terceira figura, no terceiro ícone aqui, que é o copy. Então, o copy ele vai adicionar me dá a possibilidade de adicionar uma nova regra com base naquela que já existe. Eu vou criar uma regra de reject e vou falar que vou desmarcar, porque eu não quero que essa regra fique desabilitada. E vou falar que quando tudo que vier da origem LAN que tiver destino ao single host or alias, coloca aqui, ó, spam house. Lembra que dentro do spam house, dentro do alias spam house, tem aquele monte de lista, monte de rede? Então, imagina se eu fosse colocar todas as redes aqui uma por uma. Eu ia ter que ter um monte de regra. Vou salvar. Agora eu vou pegar essa regra, vou pular ela primeiro de todas, né? A gente falou bastante sobre como que as coisas são feitas, stale page, porque eu preciso salvar primeiro. E agora que eu salvei a ordem das regras, eu vou aplicar, eu vou efetivar essa mudança. Então a gente falou já dessa ordem de processamento que o PFSense ele vai ler de cima para baixo. Então quando ele demete com a primeira regra que demete, ele não vai, obviamente, ler as demais, porque ele já deu match com aquela regra que ele combinou o tráfego. Então essa é a primeira regra que a gente tem. Agora eu vou criar uma regra permitindo acesso web usando um timer. Então, o que eu quero agora? Eu quero que a minha rede LAN ela tenha acesso somente a navegar web, mas nenhum protocolo. E eu quero que isso tenha aquele timer das 7 da manhã às 20 horas. Então, como que eu faço isso? Para não criar a regra do zero, eu vou em copy novamente. Vou colocar a rede LAN como sendo a origem. Lembra que a gente falou na aula passada, a gente tem que pensar sempre na origem do tráfego. Vou colocar aqui, agora eu vou ter que selecionar, se eu não selecionar um protocolo, eu não consigo selecionar a porta com que o PFSense trabalha, porque quando você coloca N, ele entende que é tudo, então ele só vai te permitir usar origem e destino para a parte de IPs e rede. Então eu vou colocar aqui protocolo TCP ou DP, porque tem naquele alias de porta eu tenho a porta 80 e 443 que são portas TCP e tem a 53 que é UDP. Então eu tenho que permitir aqui no protocolo TCP ou UDP. Então eu vou permitir o acesso da origem da minha LANet com qualquer destino, só que o destination port eu vou colocar aqui other e aqui eu vou colocar o acesso web. Agora já começa a ficar um pouquinho melhor. Ó. Vou colocar aqui e vou salvar essa regra. Então, antes eu preciso também habilitar a regra. Vou mover ela abaixo da regra de reject quando eu estou rejeitando. Então, eu quero que as minhas regras de firewall da minha LANet permita o acesso às portas 80, 443 e DNS em qualquer destino, porém eu quero que a regra que bloqueia o acesso da LANet para Spam House seja processada primeiro. Então, se alguém da minha rede tentar acessar algum IP que esteja na blacklist da Spam House, não vai conseguir porque essa regra vai ser processada primeiro. Então a gente já começa a incrementar nossas regras de firewall, a gente já começa a subir o nível de segurança da nossa rede. Quando você movimenta primeiro, você salva. Quando eu movimento as regras coloca elas para cima ou para baixo, eu preciso primeiro salvar para depois aplicar e efetivar as mudanças. Agora eu tenho o acesso liberado. Então o que eu tenho? Vou tentar aqui acessar, por exemplo, o YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir acessar o YouTube. Veja que eu consegui acessar o YouTube e vamos ver em qual regra que está caindo. Agora já tem aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vou ser redirecionado para os estados de conexão que estão sendo gerados entre essa máquina e o firewall e entre o firewall e o destino que eu quero. Então, se eu tentar qualquer outra aplicação, eu não vou conseguir. Agora eu vou voltar aqui nas regras de firewall. Então, a gente já entendeu a parte do alias. Fizemos os alias, fizemos todos os tipos de alias no PFSense. Vinculamos eles à regra de firewall. E agora, nessa mesma regra aqui, eu vou clicar no lápis. Na segunda opção, vou editar. E vou em opções avançadas. Eu vou aqui, ó, Advanced Options, Display Advanced.
Lá no final eu vou ter uma opção chamada Schedule. Nessa opção chamada Schedule eu vou ter o OpenVPN faltou um N, né? O OpenVPN Timer. E vou salvar. Vou aplicar. Veja que essa regra ela tá falando, ela tá com um ícone aqui laranja. Por que, que o ícone está laranja? Quando o ícone está laranja, ó, vamos ler aqui o que está falando. Ó. Essa regra atualmente não está ativa porque o período está expirado. Qual que é o período? Eu falei que eu quero permitir o acesso dessa regra até às 20 horas e agora são 21h30. Então eu vou tentar acessar novamente o YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir acessar. Agora eu não vou mais conseguir acessar nada na internet. Eu vou tentar acessar, abrir aqui uma outra aba. Vou tentar abrir o Facebook aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo abrir o Facebook. Vou dar uma olhada novamente aqui nessa regra para ver se tem algum tráfego passando e eu não consigo mais acessar nada na internet, mesmo sendo uma navegação web simples. Por quê? Porque agora o timer está fora do tempo. Então, quando que essa regra vai passar a valer de novo? Só amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu vou conseguir acessar novamente. E para encerrar o conteúdo desse vídeo em grande estilo, eu vou falar sobre o último tópico do conteúdo desse vídeo, que é o Invert Match. A gente já viu as funcionalidades de Alias, todas as opções, vimos a opção aqui do timer com a agenda ou o schedule. Agora eu vou desabilitar o schedule dessa regra, porque como eu estou gravando esse vídeo num período que está fora do range de tempo, então essa regra ela não vai funcionar. Para não ter que editar o schedule, eu vou desabilitar ele da regra, porque a gente já viu o tema schedule, para a gente poder falar do tema invert match. Eu vou em opções avançadas, no schedule eu vou desabilitar a opção, vou deixar como nenhum, e vou salvar. E a partir de agora, depois que eu aplico efetivo essa alteração, eu estou apto a acessar qualquer acesso na internet, desde que eu use o protocolo nas portas 80, 443 e 53. Eu consegui acessar o Facebook normal e eu vou usar aquele alias que nós criamos. Eu vou voltar aqui no alias. Nós temos um alias que é o alias URL bloqueada, onde nós colocamos o fqdn www.facebook.com. Eu vou usar esse alias para poder fazer a demonstração do invert match. Eu vou aqui na regra de Fire vinculada na interface LAN e vou editar a terceira regra. O que nós temos na terceira regra? Nós temos uma regra que permite qualquer tráfego oriundo da rede LANet que possa se comunicar em qualquer destino nas portas 80, 443 e DNS. Só que eu quero alterar esse comportamento para o alias URL bloqueado. Então eu vou colocar aqui invert match e vou colocar aqui single host or alias e vou colocar aquele alias URL bloqueada. O que isso vai fazer? Essa alteração ela vai mudar o comportamento dessa regra apenas para o alias URL bloqueado. Então a regra continua valendo, eu continuo podendo acessar qualquer site na internet nas portas 80, 443 e usando o protocolo DNS para resolver o nome, menos para os itens que estão dentro do alias URL bloqueado. É isso que o invert match faz. E ele só inverte a condição para o destination ou para o source se eu estivesse invertendo o match no source. No caso, eu estou fazendo isso no destination. Então a regra ela vai valer para todo mundo, para qualquer destino, qualquer site, menos para o alias URL bloqueado e todos os itens que tem lá dentro. Então o match ele inverte a condição. Então, como é uma regra de pass, ele vai bloquear o acesso só para este alias. Então é uma possibilidade que você tem de usar o invert match. Eu uso bastante, eu gosto bastante dessa funcionalidade e eu vou mostrar isso para vocês agora de forma prática. Vou salvar e veja que eu preciso aplicar essa regra para poder efetivar essa alteração no PFSense. E agora eu tenho a mesma regra, só que em destination eu tenho um alias como referência, só que veja que eu tenho um sinal de exclamação. Então, quando você vê o sinal de exclamação, é porque alguém configurou a regra com o match invertido. Então, essa regra ela vai valer para qualquer destino na internet, menos para os itens que estão dentro
do alias URL bloqueada. Eu vou fazer o teste agora. Eu vou tentar acessar o Facebook novamente. Na realidade, eu preciso primeiro limpar o cache da máquina, porque como eu já acessei o navegador, vai armazenar em cache. Eu vou limpar, vou colocar aqui clean e eu já vou conseguir fazer uma limpeza do cache da máquina. Vou colocar aqui clear now e vou limpar também o histórico. Eu vou fechar essa aba, vou abrir novamente uma aba nova e vou tentar acessar o Facebook. Veja que agora ele já fica pensando e eu não consigo acessar mais o Facebook. Se eu abrir uma nova aba e tentar acessar o Wikipedia, por exemplo, eu vou conseguir acessar a Wikipedia sem qualquer tipo de problema, porque aquela regra é uma regra que está liberando o acesso a qualquer destino nas portas 80443 DNS, menos para os itens que estão dentro do alias URL bloqueada, porque eu inverti o match e selecionei o alias. Então eu estou invertendo a condição da regra somente para o alias. Eu vou voltar aqui no PFSense para a gente poder encerrar o vídeo. E aqui eu vou ter que logar de novo no PFSense porque eu limpei o histórico e o cache do navegador. E é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo um pouco extenso, mas é um conteúdo que precisa fazer parte desse legado que a gente quer deixar para aqueles que fazem a administração de firewalls PFSense. Então é isso. Obrigado e até o próximo vídeo.